Internação de urgência pelo plano de saúde. Como é que isso funciona? Quanto tempo tenho que ter nesse contrato de plano de saúde? Qual é o prazo de carência? Eu vou explicar essas e outras tantas regras para vocês agora. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil. Autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, a primeira grande questão que a gente tem que compreender é que, como regra geral, o prazo de carência para internação seria de 180 dias. Isso é a regra geral numa situação regular. Mas dentro de um caso de internação, dentro de um caso de urgência e emergência para internação, esse prazo de carência, evidentemente, não pode ser de 180 dias, porque esse é o prazo regular, esse é o prazo comum, esse é o prazo do que a gente chama de um procedimento eletivo, que é quando o beneficiário pode esperar sem colocar em risco sua vida, sem colocar em risco sua saúde. Quando ele está num risco, quando existe uma questão técnica, clínica, que necessita fazer com que ele utilize esse plano de saúde, nessa situação especificamente, o prazo de carência é de 24 horas a partir do momento em que ele ingressa no plano de saúde. Ingressei no plano de saúde, então, eu não estou aqui falando de doenças pré-existentes, ok? Eu estou falando, ingressei no contrato de plano de saúde, passei mal, aconteceu alguma coisa, descobri um cálculo renal. Eu posso pensar, por exemplo, em situações até em que o paciente teve ali um problema muito grave, em que ele vai ter que ser internado agora, por exemplo. Ele vai, então, ter uma carência de no máximo 24 horas. A gente não pode estar falando de mais do que isso, porque a lei dos planos de saúde diz que o prazo de carência regular é de 180 dias, pode ser para internação, mas que em caso de urgência e emergência, esse prazo é reduzido para 24 horas. Na prática, o que tentam as operadoras de planos de saúde fazer? Na prática, as operadoras de planos de saúde tentam fazer com que esse beneficiário ele não tenha o direito de ser internado na rede credenciada. Eles falam assim, olha, você vai ficar apenas 12 horas com cobertura dentro do hospital. Após 12 horas que chegou no hospital, vai ter que decidir se paga particular ou então se quer ir para o sistema público de saúde eu vou solicitar uma vaga. Mas até encontrar vaga, se passar dessas 12 horas, vai estar pagando particular, tá? Deixa eu explicar isso para vocês. Essa regra em que limita a internação do beneficiário às primeiras 12 horas é ilegal. Sabe o que mais me angustia nisso? É que, como professor de direito, tenho dito em sala de aula que essa regra, veja, por mais absurda que ela pareça e que ela seja, porque ela é uma regra ilegal, ela tem as bênçãos da própria ANS. Essa regra está se baseando numa outra discussão que é a da que a gente chama de Consu 13. O que é o Consu 13? É uma regra que foi criada há muito tempo tentando limitar esse direito que a lei previu. A lei está prevendo que após 24 horas um beneficiário deve ser internado dentro da rede credenciada e que ele então deve ter atendimento integral, mas essa regra ela está estabelecendo um limite de horas. Ela está dizendo que a operadora de plano de saúde vai pagar as 12 primeiras horas de internação e que depois disso o beneficiário escolhe se quer particular ou então se ele quer, por exemplo, ser transferido para o SUS. Isso é absolutamente legal e a gente tem que deixar isso claro para vocês. Por quê? Nenhuma regra inferior pode contrariar a regra superior. Não pode acontecer isso. Nenhuma regra da ANS ou do Ministério da Saúde pode contrariar o que diz a lei. Se uma regra da ANS ou do Ministério da Saúde contraria o que diz a lei, vale a lei e não vale para o que a gente chama isso de hierarquia de normas. A norma inferior precisa respeitar a norma superior. Portanto, numa situação como essa, o que eu aconselharia? Vamos pensar que você está vendo esse vídeo, por exemplo, já no período da internação. Já estou aqui internado e agora não sei o que faço, porque estão me dizendo que eu vou para o SUS ou vou pagar particular a despesa. A minha primeira pergunta para você, para poder, como advogado, mensurar a sua possibilidade e o seu risco seria: isso é uma doença pré-existente?
né? Então, assim, você já sabia ser portador dessa doença que você está passando agora quando você entrou no plano de saúde? Porque, se sim, tem riscos um pouco maiores que a gente vai precisar analisar muito didaticamente e profundamente. Mas, se não, os riscos são muito menores e você pode, então, sim, com maior chance ainda, exigir que a operadora de plano de saúde respeite a lei e mantenha você internado. Mas, Elton, como é que eu começo a fazer isso? Idealmente, numa situação tão grave e urgente, eu aconselharia que você procurasse um advogado especialista em plano de saúde com urgência, a fim de conversar e apresentar seu caso. Você pode fazer isso de forma presencial ou online, não tem nenhum problema. Até porque esse profissional vai entender as particularidades, as características do seu caso, os detalhes todos e saber manejar essas regras em seu favor. Posso reclamar na ANS? Você pode, mas lembre-se que eu acabei de mencionar que a regra que permite isso veio da própria ANS e não me parece que a ANS vá contrariar a regra que ela mesma editou. Então, numa situação como essa, o que me parece mais adequado é que você fale com um profissional, um advogado experiente e especialista em plano de saúde para te ajudar. O que é muito importante a partir daqui? É muito importante que você subsidie esse profissional com um documento dizendo que é urgente, com um documento explicando a necessidade da sua internação, com um documento que explique, por exemplo, que você corre um risco. Sei lá, a gente pode não estar falando simplesmente de um risco de morte, mas a gente pode estar falando de um risco de dano. A gente pode estar falando que esse beneficiário, por exemplo, que esse paciente, ele pode ter um agravamento clínico do caso, tamanho que vai levar ele a uma situação de um dano mais grave. Então, assim, esses casos todos, você deve conversar com o advogado a fim de que ele possa, se necessário for, inclusive, manejar uma ação judicial para você. E aí, claro, ele vai entender se os documentos estão adequados, se o seu caso está absolutamente adequado, e tudo isso vai ser analisado por um advogado experiente e especialista. Mas internação de urgência não segue a regra de 180 dias. Ele deveria seguir a regra apenas de 24 horas, mas na prática o que acontece é que as operadoras de planos de saúde dificultam isso porque elas se baseiam numa regra da ANS que possibilita a elas, ilegalmente, limitar em 12 horas. Elton, eu já fiquei internado e já aconteceu isso já e agora eu estou sendo cobrado das despesas hospitalares. Isso acontece muito e os hospitais costumam entrar com ação judicial exigindo o ressarcimento das despesas. Se você passou por isso e está sendo cobrado das despesas agora, não negligencie isso e procure imediatamente um advogado experiente e especialista a fim de você conversar. Olha, você pode fazer isso de uma forma online ou presencial, porque hoje um processo é eletrônico em todo o Brasil, de forma que não importa onde você está, você pode conversar com um advogado, porque se necessário for mover uma ação, tudo pode ser feito eletronicamente para você. Que você fique bem, muita saúde, eu espero ter ajudado você com esse vídeo e sucesso aí. Até a próxima.